Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados aqui reunidos. Está chegando o som bem aí atrás? Obrigado. Que nossas primeiras palavras possam ser de agradecimento a Deus que nos concede esta oportunidade. Que o Senhor Jesus envolva os nossos corações, os nossos pensamentos, que nós possamos, como disse o nosso querido companheiro, nessa tarde fria, chuvosa, nos unir mais e com o nosso calor, aumentarmos o nosso afeto e, desta maneira, aproveitarmos da melhor forma possível este encontro. Que sejamos obreiros atentos, como nos disse o nosso querido Emmanuel, porque daremos conta de tudo aquilo que está dentro de um planejamento e que nos cabe realizar. O tema da tarde de hoje, conforme anunciado, é o tema Há muitas moradas na casa de meu Pai. O ensinamento que o Senhor Jesus nos trouxe consta no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Era uma tarde, às vésperas da Páscoa, quando Jesus se reúne com seus discípulos, preparando-lhes para uma despedida. A gente sabe que todo tipo de separação, todo tipo de ruptura, ela nos cria, gera-se, vamos dizer melhor, uma crise. E Jesus, percebendo, olhando lá na frente, esta crise, Jesus se reúne com eles para mostrar que todos estamos aqui de passagem. Então, no Evangelho de João, o evangelista, nos capítulos 13 e 14, nós vamos encontrar o ensinamento do Senhor Jesus. Dentre outras coisas, o Senhor Jesus diz a eles naquela tarde: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro então lhe diz: Senhor, para onde vais? E Jesus responde: para onde vou não podes me seguir agora, mas depois me seguirás. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito que vou preparar um lugar para vós. Então Tomé, sempre duvidoso, pergunta: mas nós não sabemos para onde vais, como é que vamos saber qual é o caminho? Felipe lhe diz: mostra-nos o Pai, mas isso não é suficiente. Então Jesus diz: por tanto tempo estou convosco e não me conheceis, quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crede em mim, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, o que é que Jesus quis dizer naquele momento? Qual era o objetivo do Senhor naquele instante? Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai é o universo. E as moradas são os diversos tipos de mundos que nós vamos falar daqui a pouco, que os espíritos habitam de acordo com seu grau evolutivo. E eu vou preparar o lugar. Por quê? Porque Jesus já estava falando aí da vida futura, Jesus já estava falando aí do retorno do espírito ao mundo espiritual, mostrando que ele teria que fazer um preparo, um trabalho para que eles fossem. Não era o momento deles ir com ele naquele instante, porque cabia-lhes desempenhar uma função. Às vezes eu venho dizer assim: meu pai desencarnou, minha mãe desencarnou, eu também quero ir. A vida para mim já acabou. Não acabou. Acabou o tempo daquele espírito que foi chamado a voltar.
Se eu estou aqui na terra, o meu papel é aqui. O meu lugar é aqui, é o hoje, o aqui e agora. Amanhã eu não sei. Só sabemos que somos espíritos imortais. Isso nós temos a certeza plena e absoluta. Então Jesus segue dizendo para eles. Mas se a gente olhar para Tomé, para Filipe, para aqueles apóstolos de Jesus, eles têm alguma coisa em comum conosco. O tempo passou, eles estavam ao lado do Mestre, mas eles tinham a dúvida. Quando Jesus retorna lá no monte, depois de desencarnado, Tomé exige que ele lhe mostre as marcas, das quais ele já estava liberado. Porque nós ainda temos a dúvida, nós ainda temos a dificuldade, por isso nós entramos em crise. É um casamento que se desmancha, é o passamento de um ente querido, é a perda de um emprego, é uma situação de desgaste familiar, e nós vamos para o momento daquilo que nós chamamos de crise. Que Emmanuel vai nos ajudar muito bem para que a gente analise. Não ficou em casa o livro, mas tudo bem. Então, eu acho que eu vinha de luz. Vê se lição 58 para mim, Rafael, né? Fazendo um favor. Cris, é esse mesmo. Que a gente vai, obrigado. Eu deixei o meu em cima da mesa, agora que eu estou lembrando. Então, o que acontece? As crises surgem pela nossa incapacidade administrativa. As crises surgem porque nós ainda carregamos um farto material de dúvidas, de incertezas, enfim. A gente vem à casa espírita, a gente faz o trabalho, a gente participa da reunião mediúnica, a gente vê espírito, a gente troca com esses espíritos, mas na hora H a gente ainda tem uma dificuldade que é pertinente ao nosso grau evolutivo. E Emmanuel vai nos ajudar, e a página que o Rafael abriu, não por acaso, porque não tem acaso, Obreiros Atentos, quando Emmanuel, num outro momento, no livro da mesma série, ele chama a nossa atenção para as nossas responsabilidades, para o trabalho que nós precisamos desempenhar. Então ele vai falar do administrador, do professor, do médico, do pai, da mãe, das tarefas nossas do dia a dia. E sobre as crises, no Evangelho de João, também capítulo 12, Jesus diz: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Que hora é essa? É a hora do testemunho. Que se a gente observar, o testemunho sempre é solitário. Todos vão embora, porque eu tenho que dar o meu testemunho. Ele não pode dar o testemunho por mim, ele não pode dar por ela. Então, o meu momento de testemunho, ele é solitário. E o momento de Jesus, naquela hora, também foi um momento solitário. E ele, quando pede ao Pai, salva-me desta hora, ele não está pedindo ao Pai que o livre desta hora. Ele está pedindo a força necessária para que ele pudesse chegar até o final, embora a gente saiba que Jesus não iria sucumbir. Embora a gente saiba que dentro do ministério, dentro da categoria dos espíritos puros, Jesus não falharia na sua missão. Nós podemos falhar, Jesus não falharia por conta do seu grau de adiantamento, por conta do seu grau evolutivo. Então, antes da gente analisar com Emmanuel, vamos aqui fazer um levantamento das nossas questões. Claro que a gente não vai interagir,
Mas eu vou lançar os questionamentos, vocês vão responder e as respostas vão chegar até aqui. Por conta do nosso grau ser praticamente o mesmo, nós nos comportamos praticamente da mesma forma. Nos sentimos como os apóstolos nos momentos de crise? Até hoje, a ingenuidade de Pedro, a falta de rumo de Tomé, a incredulidade de Felipe habitam os nossos corações? Nós já conhecemos Jesus o suficiente para termos a certeza do caminho? Qual o objetivo dos momentos de crise em nossas vidas? O que fazer para vencer esses momentos de crise? Então, nós nos sentimos como os apóstolos nos momentos de crise? Claro que sim. Se a gente sente a falta de uma mãe, de um irmão, de um companheiro mais velho, mais experiente, que se afasta, que se muda, que parte para o plano espiritual, e a gente entra em crise, entra em desajuste, imagine aqueles apóstolos no meio da figura soberana, central, divisor de águas, no mundo em que nós habitamos. Até hoje, a ingenuidade de Pedro, a falta de rumo de Tomé, a incredulidade de Felipe habitam os nossos corações? Quantas vezes nos nossos momentos de crise, com todo esse conhecimento que a gente já tem, porque a gente tem muita informação, a gente não se sente sozinho. A gente não se questiona. E muitos até desistem no meio do caminho. Muitos até deixam de crer em Deus, porque a dor veio, e veio com muita força, e eles acharam que Deus havia-no desprezado naquele momento. Quantas criaturas, depois de um momento de crise, de conflito, elas abandonam Deus. É ingenuidade, é infantilidade ainda da nossa parte, porque somos nós quem precisamos. Outro dia a companheira estava se gabando do seu trabalho, se autoavaliando como médium, assim de uma forma muito... como se ela fosse imprescindível ao trabalho. Aí a outra companheira falou: fulana, acorda. Quem precisa do trabalho somos nós. Sem nós, mesmo sem nós, o trabalho segue. E ela parou na mesma hora, porque ela já estava ali falando do seu trabalho, das suas qualidades de médium, como se ela estivesse apresentando um currículo. Ainda bem que era uma conversa particular. Imagina essa criatura lançando essas ideias numa tribuna espírita. As pessoas vão pensar que ela está entregando um currículo, pedindo um trabalho. Nós já conhecemos Jesus o suficiente para termos a certeza do caminho? Será que sim? Como é que está a nossa relação com Jesus? O que significa Jesus em nossas vidas? Qual é o papel que ele exerce em nossas vidas? Nos meus momentos de alegria, eu lembro de agradecer. E nos meus momentos de crise, qual é a minha relação com Jesus? E quando eu faço aquela prece que parece que eu estou sem resposta, quando eu faço aquele pedido que parece que tudo está escuro e eu não consigo enxergar a luz, aquela noite tenebrosa que não passa, será que eu tenho a certeza da existência do Mestre por excelência em minha vida? Será que eu tenho a certeza de que numa prece eu faço um link com ele e ele manda a resposta? Como é que está a minha relação com Jesus? É uma relação de dependência? É uma relação de que eu tenho a plena certeza da superioridade dele sobre mim, mas a certeza também da assistência? Como é que eu estou lidando com essa relação entre eu e o Mestre? Eu tenho o hábito da prece diária?
Eu, como espírita, estou refletindo no Evangelho do Senhor Jesus diariamente, nem que seja uma frase, nem que seja um trechinho, no momento que eu estou indo para o trabalho, no momento que eu estou andando da minha casa até o ponto do ônibus, ou na hora que eu dou minha caminhada. Será que eu tiro um tempo para refletir naquilo que ele trouxe para nós? Será que eu tenho a certeza que ele é o grande médico das almas? E que eu ainda tenho essas mazelas no corpo porque eu sou um espírito enfermo? E nos meus momentos de crise, ele está ou não está presente? Eu o sinto próximo ou distante? Será que eu ainda tenho essa infantilidade dos apóstolos, esse medo? Em parte até natural, dado ao nosso grau evolutivo. Eu não vou me comportar, a minha relação com Jesus não é a mesma de Chico Xavier com Jesus. Não é a mesma de Dulce, de Teresa de Calcutá com o Senhor Jesus. Porque eles são espíritos mais amadurecidos que eu. Mas eu, o espírito imperfeito, do 3º grau da escala espírita, frequentador da casa espírita, estudante do Evangelho de Jesus, como está essa minha relação com Jesus? E como está no momento de crise esse feedback? Porque a resposta de lá sempre vem. Ele disse: eu vou para preparar o caminho, para onde eu vou, vós ainda não podereis ir. Quando a viúva de Naim, ela pede que Jesus deixe seu filho acompanhá-lo, Jesus pergunta a ela: ele vai conseguir beber o cálice que eu bebo? Às vezes a gente diz assim: eu queria ser um médico que nem Chico Xavier, que nem Dona Ivone do Amaral Pereira. Será que eu estou pronto para renunciar, para dar o outro lado, a outra face? Será que eu estou pronto para ir além de dar o passe, de receber a entidade sofredora, de fazer o algo mais? Como é que está meu processo de evangelização? A gente vem à casa espírita e vem assistir esses estudos, é para sacudir mesmo. Numa tarde dessa fria, chuvosa, que muitos poderão estar dizendo, poderia estar tomando chocolate quente, debaixo do cobertor, vendo sessão da tarde. Lendo um bom livro, arrumando gavetas, como disse o poeta, um dia frio, um bom lugar para ler um livro, e por aí vai. E eu estou na casa espírita. E não posso nem dizer que pena que minha esposa não está aqui, meu marido, meu filho, meu irmão, porque sou eu que estou, o recado é para mim. Eles não estão. Eles não fizeram esta opção, ou eles, nesse momento, têm uma outra atividade, a opção deles é num outro horário. Então a mensagem veio para mim, não é para eles. Porque a gente tem aquela ideia: ah, meu chefe tinha que ter vindo ao centro hoje. Ah, aquela minha vizinha horrorosa que coloca aquele funk altíssimo na hora que eu vou ler o Evangelho. Ela é tão desumana que ela ouve funk na hora que eu vou ler o Evangelho. Ela tinha que ouvir esse estudo. A relação dela com Jesus deve estar a 0. Às vezes está melhor que a minha, ouvindo funk. E qual é o objetivo dos momentos de crise em nossas vidas? Por que as crises? O planeta é de provas e expiações. É um planeta que, embora muitos de nós já tenhamos aversão pelo mal, o mal ainda está sobrevoando o planeta. É só fazer um contato com as mídias, só ligar o rádio, a televisão, a imprensa escrita ou falada, que nós vamos ter esse retorno. E essas crises acontecem por quê? Quem são os autores dessas crises? É só fazer o teste do espelho, já fizeram? É só se perguntar: quem é o autor da minha crise? Abre a porta do armário, chega diante do espelho e se mostra ali.
Está do outro lado a resposta. O autor da minha crise. O espelho não vai falhar. Pergunto, espelho, espelho meu, nem precisa perguntar. Quem é o autor da minha crise? É só me olhar no espelho. É o espírito imortal que neste momento está vivendo uma individualidade chamado fulano, beltrano, cicrano, com uma determinada personalidade, mas que é o autor dos seus acertos e desacertos. E a crise vem para nos tirar de uma situação de comodismo. Eu recebi de uma amiga muito querida ontem, no Zap, uma mensagem de Bezerra de Menezes, que ele diz isso: diante da crise, não se acomode, diante da crise, não se revolte, diante da crise, movimente-se, faça alguma coisa. É para tirar a gente daquela situação. É igual o aluno, ele vai para a escola, ele recebe informações durante um determinado período, lá numa determinada data ele vai para avaliação. Essa avaliação para ele pode ser a crise. Se ele não estuda, então, é a treva. E o resultado dessa avaliação pode ser para ele o caos. Mas o objetivo é mexer com a gente. O objetivo é nos tirar daquela situação de insanidade. Então, Emmanuel diz aqui, o mestre ia provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo, que é o deboche na via pública, o suplício e a cruz. Mas ele sabia que ali se encontrava para isto. Então ele pede proteção ao Pai. Proteção a gente vai ter que pedir sempre. Agora, me livrar desse momento, eu não posso pedir. E o Pai não vai me livrar, porque Ele quer que eu cresça. Eu preciso crescer. E se a minha vida for um céu de brigadeiro todo dia, ela vai ficar sem graça e da mesma forma eu não vou conseguir crescer. Eu preciso desse rala-rala, vamos dizer assim. Então, diz Emmanuel, e todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites da escala íntima das experiências necessárias. Aí ele vai elencar aqui, a terra aguarda a charrua, o minério será remetido ao cadinho, a árvore sofrerá a poda, e lá no final ele diz, e o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isto que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se faz acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Nós somos espíritos imortais. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. E eu vou para preparar o lugar. Agora, o lugar, quem é que vai determinar esse lugar? Jesus ou eu? Eu. Ele foi para preparar o lugar, e se a gente for observar, nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 4, mundos primitivos, mundos de expiações e prova, mundos felizes e mundos celestes. Primitivos destinados às primeiras encarnações. De expiações e de provas, onde o mal ainda está presente. Regeneradores é a aurora da felicidade, para onde a Terra vai ser promovida daqui a algum tempo, mediante o nosso comportamento. Mundos felizes, onde os espíritos bondosos se encontram. E mundos celestes ou divinos, a morada dos espíritos puros, dos Cristos, dos espíritos da categoria de Jesus. Jesus foi preparar este caminho, mas tem um passaporte, tem uma senha. Eu não posso sair hoje, eu desencarno daqui a pouco, e vocês vão ficar sabendo, eu não posso querer ir para o mundo celeste. Eu não tenho capacidade.
Eu não tenho nem perispírito numa vibração condizente para que eu vá para uma morada daquelas. Então, quem vai decidir para onde eu vou, sou eu. Quem vai decidir como se comportar diante da crise, sou eu. Eu posso ter evangelho, saber o Pentateuco todo de cós salteado, eu posso ter 50 anos de casa espírita, mas quem vai determinar para onde eu vou, sou eu, mediante as minhas atitudes. Obrigado, Rafa. Os diferentes estados da alma da erraticidade. Na questão 231 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: os espíritos na erraticidade são felizes ou infelizes? E os espíritos responderam: depende. Depende de quê? Do nosso jeito de ser. Depende do nosso comportamento. Depende daquilo que nós temos para oferecer. Então, sempre a decisão será nossa. A senha é única, pessoal e intransferível. Não precisa ter medo que o outro roube a nossa senha. Porque esses bens são aqueles que os ladrões não roubam e as traças não corroem. Então, a gente não precisa ter medo que o outro saiba a nossa senha. Porque esta senha, ela é dada de acordo com o nosso grau, com o nosso comportamento. Quando Jesus disse: crede em Deus e crede também em mim, Deus é o Pai, é o Criador. E Jesus quem é? Deus o que é? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. A inteligência suprema do universo. A causa primária de todas as coisas. Nós outros somos secundários. A primária é Ele. Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, é o fundador do nosso planeta, ele dirigiu o trabalho dos arquitetos siderais. Emmanuel narra isso muito bem. Mais uma vez, Emmanuel vem em nosso socorro na sua belíssima obra A Caminho da Luz, que o espírita, o cristão, não pode deixar de ler. Paulo Estevão, A Caminho da Luz, são obras que a gente não pode passar 10 anos no movimento espírita sem tê-las conhecido. Então, é ele. E vou preparar o lugar. Ele preparou o lugar, agora eu tenho que fazer jus, eu tenho que ter mérito, eu tenho que ter carteira de trabalho para eu me apresentar. Eu não posso chegar, vamos lembrar lá do nosso lar, aquela mulher que fazia abortos, que era uma aborteira aqui na Terra, e ela quer entrar em nosso lar. O que acontece com ela? A entrada é vetada, porque ela não tinha a vibração dela, aquelas manchas todas que ela trazia no perispírito, de todos aqueles abortos que ela fez, ela iria causar ali um choque de vibrações. Há muitas moradas na casa de meu pai, e cada um de nós está habitando uma morada de acordo com seu grau evolutivo. Essa terra de hoje está nos incomodando muito, por isso que a gente está partindo para a regeneração. Muitos de nós, graças a Deus, já nos cansamos do mal. Muitos de nós já temos uma postura contrária ao que seja fazer o mal. Muitos de nós estamos na casa espírita ainda favoráveis à pena de morte, ainda favoráveis ao aborto, ainda achando que é certo que aquele outro, porque ele porta uma arma, etc. e tal, ele tenha que desencarnar brutalmente, cruelmente. É a questão do escândalo. O escândalo há de vir, o escândalo ele é necessário, mas quem é que vai provocar? Quem é que vai provocar, quem é que vai criar a crise? E o autor da crise vai responder por ela.
Quando a gente pega aquele fato da mídia que a gente cai de pau de um lado ou do outro, vamos parar, vamos analisar. Foi estabelecida ali uma crise, alguém gerou uma crise, deixou marcas em criaturas que estavam naquele determinado momento, vai responder por essas marcas, sim. Vai sim. E aqueles outros que passaram pela crise, estavam na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Precisavam talvez de um sacode, porque a gente pode entender as crises como sacode, como momentos para nos dizer: ei, acorda, espírito. Tantas oportunidades estão sendo dadas. Se Jesus continua ao lado daqueles apóstolos, eles não cresceriam. Eles iam continuar sempre: mestre, mestre, mestre. Eles não iam crescer. E a gente às vezes diz assim: fulano morreu. Viu como o cicrano mudou a sua vida? Cicrano acordou. Não tinha mais quem lhe fizesse os caprichos, acordou. Então, às vezes, o afastamento daquela criatura, aquilo que nós chamamos de perda, de repente, é o necessário para a gente acordar, redesenhar a nossa vida e administrar o conflito de uma forma diferente. Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, o conflito quem cria é a gente. Muitas vezes a crise tem como autor um determinado nome. Mas por que ela nos atingiu? Por que atingiu a mim e não atingiu a eles no mesmo espaço físico e geográfico? Quais as necessidades desses espíritos? O que está sendo causa de aflição, o que está sendo tormento voluntário? Que dor é essa que eu agasalho, que eu preciso, e que dor é essa que eu mantenho, muitas vezes, para chamar a atenção? E se eu perder aquela minha dor, aquela minha crise, eu não chamo mais atenção. E aí, como é que fica? Quem é que vai olhar para mim? Quem é que vai bater palma para mim quando eu passar? Então, nós também temos que ver, nós falamos dos diferentes estados da alma na erraticidade, vamos analisar também as nossas moradas interiores. Será que a gente já parou para pensar que nós somos um domicílio espiritual? E quem diz isso não é José Soares, é Emmanuel, numa mensagem que ele deu no ano de 1957. A maioria de nós aqui nem estava reencarnado, estava errático. Porque 1957, para a maioria de nós estávamos ainda estrelinha, como diz uma amiga minha. E Emmanuel diz que nós somos todos um domicílio espiritual. Ele coloca o título da mensagem no plural, ela está no Reformador Espírita, de fevereiro de 1957. Há muitas moradas na casa de nosso Pai, assevera-nos o Senhor das bênçãos da Boa Nova. Entretanto, viverás naquela que houveres erguido para ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio Mestre, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras. Repara, pois, como te situas no campo do mundo, compreendendo que teu sentimento é a força a impelir-te para os círculos superiores ou para as esferas inferiores, onde tecerás o teu ninho. Não tem como a gente ir contra Emmanuel, né? Seria passar um atestado de insanidade mental a nós mesmos. Como domicílio espiritual individualizado e como domicílios espirituais, o que nós estamos fazendo das nossas existências? Qual é a morada que, se a Dona Morte chegar hoje e disser vem, porque ela tem um poder de autoridade, ela é soberana, quando ela chega ela leva mesmo, ela não pergunta: quer ir? Gosta de mim? Não, vem cá, é você mesmo, vamos. Se ela chegar hoje,
como será que ela nos encontrará? Que morada nós iremos? Ou será que a gente vai precisar ainda da reunião mediúnica para uma alma bondosa dizer assim: observa esse corpo te pertence? Aí o espírito diz: não, eu não sou homem, eu não sou mulher, esse corpo está inverso, ou esse cara é gordo, é preto, é magro, é assim, é assado, não tem nada a ver comigo. O que é que você percebe de diferente? E essa hora dá um frio, neguinho treme, até que ele conclui que morri e estou vivo. Será que a gente ainda vai precisar passar por isso outra vez, depois de 500 anos de reunião mediúnica toda semana, levando choque, servindo para dar choque nesses espíritos? Vamos precisar disso também? Ou será que a gente já tem condições de acordar e dizer: sou espírito, sou um domicílio espiritual, aonde eu me situarei no espaço? Que morada do Pai? Jesus preparou as moradas celestes. Essas inferiores são fruto dos nossos pensamentos, palavras e ações. Vamos continuar fazendo análise? Temos consciência de que esse mundo íntimo está sob nosso comando? Livre-arbítrio. O que é a consciência para você? Vou dar uma ajudinha. Joana de Ângeles diz que a consciência é a atitude perante da vida, é o nosso estar diante da vida, e que a gente precisa estar desperto. Ué, mas eu durmo 7 horas por dia, o resto do dia eu passo acordado, trabalho, tenho atividade física, estudo, etc, etc, etc. Tem jornada dupla, tripla. Será que eu faço isso acordado ou dormindo, como espírito? O corpo está acordado, que eu não vou enfrentar um fogão, não vou dirigir um carro dormindo. Mas como espírito, a banda está passando, eu estou sentindo o tom, estou sabendo fazer a diferença dos tons, ou eu sou o mesmo de 10 anos atrás? Qual é a minha relação com Jesus? Como é que as crises estão me afetando? E como é que eu saio delas? Porque as crises são ciclos. Quando eles se fecham, a gente precisa do autoconhecimento, a gente precisa da autoanálise, a gente precisa da autoavaliação. Estaremos então dormindo sem consciência de nossa realidade espiritual? O que significa estar dormindo? Qual é a nossa posição? Acordamos? Tem espírito que chega na reunião mediúnica e diz: deixa eu dormir porque eu quero ficar. Ele passou uma existência dormindo, mesmo o corpo estando acordado, e quer continuar dormindo. Me deixa, que isso não me interessa. Não interessa porque vai fazer mudar. A crise vai me tirar do lugar. Eu preciso mudar de lugar. Para isso vem a crise. Quando eu estou muito assim, senhor de mim, muito planando nas alturas, aí vem uma crise. Já notaram isso? E ela às vezes vem direto, ela vem de cima para baixo. Ei, cara, acorda, sacode. E eu tomo aquele susto. E nesse momento, como é que está a minha relação com Jesus? Ele foi muito claro: a cada um segundo suas obras. Ele não disse: eu vou fazer por vocês. Chico Xavier, antes de desencarnar, falou: a minha vida eu dei para vocês, a minha morte é só minha. Ou seja, eu vou desencarnar, eu sou um domicílio espiritual, eu vou cuidar de mim como espírito. Deixei 400 e poucos livros psicografados, dediquei a minha vida ao mandato mediúnico. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, lamenta-se. Jesus, não desse jeito que eu estou falando, quando ele disse: a cada um
segundo suas obras, foi porque cada um de nós vai responder. Então a gente vai observando as nossas vidas. 50 anos de vida, vamos colocar assim com a licença dos jovens. O que já passei, o que aconteceu, quem foi, quem voltou, quem foi e não voltou, crise no relacionamento, crise na vida profissional. Se eu fizer uma equação, o que eu aproveitei disso aí? O que isso mudou em mim? Quem sou eu depois dessa crise? Porque se eu ainda continuo, ó vida, ó sol, tá chovendo, hoje não vou ao centro, porque... Ih, não adiantou, vem mais crise, pode contar que elas vão aumentar. Porque o objetivo é sacudir mesmo. Desperta tu que dormes, o Senhor Jesus falou. E tem até uma das passagens do nosso amado Emanuel. Podemos identificar nos ensinamentos de Jesus referências claras a esse estado de sono e a consequência necessidade de despertar? A consequente necessidade de despertar? Jesus, quando foi visitar Lázaro e tirou Lázaro do túmulo, ele não destruiu a lei. Lázaro estava sob a catalepsia, estava num processo de fuga. Jesus disse: Lázaro, acorda, sai daí, volta para o mundo. Por ele ficava ali. Foi preciso Jesus despertá-lo para que ele pudesse voltar às atividades. Ernesto Bozano fala para nós. Ernesto Bozano foi um dos contemporâneos de Kardec, um dos estudiosos do trabalho de Kardec. Ele tem um livro que ele intitula A Crise da Morte. São casos que a gente vai analisando. Então ele fala de vários tipos de morte. A gente sabe, como espírita, que nem toda criatura que morreu desencarnou, que há uma diferença, vocês sabem, não é? Morrer é um fenômeno biológico. O médico chegou e diz: morreu. Atestou um óbito. Houve falência múltipla de órgãos pela causa X, Y, Z. Para isso a medicina está aí para responder. O médico, quando dá um óbito, ele dá a causa também. Morreu. Será que desencarnou? Desencarnam aqueles que se despregam, que se desligam das emoções. Aqueles que continuam no circuito. Vida de encarnado, vou lá em casa, não vi ninguém, e as pessoas não falam comigo, e aquela batida, esse não desencarnou. O corpo morreu, mas ele ainda está no ciclo vicioso. A gente está se trabalhando aqui na casa espírita para, quando a crise chegar, eu ter a certeza de que eu tenho um domicílio espiritual, que tem uma morada na casa do Pai que me aguarda, e a doutrina espírita está me dando ferramentas para eu trabalhar em relação a isso. Morri, e daí? Estou vivo. Vou em frente. Vou chorar, vou sentir saudade da minha casa, dos meus entes queridos, isso é muito natural. Espírita, às vezes, tem essa atitude medíocre de dizer para o outro, no momento de dor, não chora. Você não é espírita? Hoje uma amiga me mandou um zap, a irmã desencarnou jovem, nem tão jovem, 51, estou me colocando jovem, porque ela tinha a mesma idade que eu, 50 mais uns. E que uma espírita disse para ela: você tem que parar de chorar agora, você está atrapalhando a sua irmã. Gente, isso é de um crime inafiançável. Eu disse a ela: não é um espírita que diz isso, é um pseudo-espírita. Porque a morte traz uma crise, e como toda crise, ela mexe. E como toda crise, você tem que se readaptar a um novo momento, se redesenhar. Eu não posso cobrar o meu tempo para o outro. Eu tenho um tempo, o outro tem um outro. Ainda sobre os nossos mundos, nossas moradas interiores, Jesus também despertou Saulo de Tarso, que dormia.
e que ele se sente profundamente incomodado, dizendo, e Jesus pergunta a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois, mais tarde, quando ele é Paulo de Tarso, ele escreve aos romanos, digo isto porque sabeis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono. Desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos. Ele escreveu aos Efésios e Emanuel comenta isso para nós. Então, o que significa estar desperto? Segundo uma mensagem de Joana de Ângeles, é estarmos prontos para receber o chamado e atender. Então ela diz aqui, Francisco de Assis, quando aceitou o convite do mestre e renasceu, ele estava desperto. Paulo, quando Jesus o chama, ele despertou. E ele volta, ele vai lá para Ananias, vai lá estudar com Gamaliel, ele vai dar um novo sentido à sua vida. E muitos artistas, cientistas, literatos, como Da Vinci, Galileu, Newton, Descartes, Pasteur, Schweitzer, eles estavam despertos para o seu momento, porque a gente sabe que o artista, a gente sabe que o escritor, que o literato, que os grandes mestres, eles também são médiuns inspirados. E o chamado vem todo dia, bate lá, ó, José, e eu estou distraído. A gente lembra daquela passagem de Jesus, de Marta e Maria. Marta só queria cuidar das coisas do lar. Claro que a gente tem que cuidar da nossa casa, viver num ambiente limpo, cuidar das nossas roupas, ser uma pessoa organizada, porque ser relaxado é triste demais. Agora, a gente também tem que ter um tempo para cuidar da vida do espírito. E quando Jesus vem visitá-las, Maria quer ouvir Jesus. Maria estava desperta, Marta não. Jesus diz, ela escolheu a melhor parte. Então, estar desperto, no dizer de Joana de Ângeles, é estar atento ao chamado. Vem o chamado, ele bate. Eu não ouvi, ele vai bater lá na outra freguesia. Ele não ouviu, ele vai para outra. Às vezes aquele chamado evita uma crise. Mas eu estava distraído, aí é preciso que venha a crise. Aí eu disse assim, escorreguei ali na rua, eu vinha tão distraído. A minha distração me gerou uma crise. Eu pisei em algo indevido, escorreguei, caí, e posso até me fraturar, posso até ter uma consequência séria, e não posso dizer que isso estava no meu planejamento. Porque é outra coisa que o espírita tem que fugir também. Tudo estava planejado? Não. Não, não. Muitas vezes nós estávamos dormindo ou cochilando, a banda passou e a gente não viu. Aí a gente gera uma crise. E completando, que já está na hora de vocês se verem livres de mim, a gente viu lá no resumo do ensino de todos os espíritos superiores, que vai dos itens 8 a 12, a proposta dos espíritos de nos oferecer algo melhor. E Allan Kardec, em A Gênese, no seu último item, a geração nova. Que geração nova é essa que Kardec fala para nós? Vamos pegar tudo que a gente estudou nessa tarde. Há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, eu vos teria dito. Crede em Deus, mas crede também em mim. A casa do Pai é o universo, e as diversas moradas são essas das quais Jesus nos falou, os diferentes estados da alma na erraticidade, e para que a gente chegue à progressão dos espíritos, que Santo Agostinho tão bem coloca, fechando o capítulo, mostrando para nós que nada é estacionário na natureza, nós vamos analisar com Kardec também a geração nova. É uma geração comum, vai nascer menino ou menina, na forma física. Mas de que forma eles vão nascer? Forma humana. Ué, você não está me dizendo nada até aí.
Kardec diz que a gente só pode acreditar na geração nova se a gente acreditar na imortalidade da alma e nas viagens que a alma faz de volta. Nova porque ela vai se reapresentar diferente. Ela vai se reapresentar mais desperta, como disse Joana, pronta para o chamado. Quando o chamado chegar, ela está pronta. Ela vai responder às ações de uma forma mais deliberada. Por isso que a gente está aqui. Agora não adianta, a doutrina espírita acabou com aquela imagem horrenda de céu, de inferno. Kardec até escreveu um livro só para falar sobre isso, uma obra belíssima, muito pouco estudada, chamada O Céu e o Inferno. Não adianta mais a gente ter acabado com essa ilusão de céu e inferno e querer transferir o céu para o nosso lar, que não vai caber nós todos lá, e o inferno para o umbral. Não adianta a gente dizer, eu não acredito mais em céu e inferno, eu sou um espírito imortal. E quando você acordar e ver que seu corpo está na sepultura, vai fazer o quê? Vai dar um grito, vai chorar, tá, e depois? Vai para onde? Ou vai ter que vir a reunião mediúnica para ser informado? Vai ser informado sem dó, sem pena. Tem o choque anímico com o médium, quando você vê que tem algo diferente, a gente está evitando isso. A gente está evitando o percurso mais longo da caminhada e o percurso mais pedregoso. Jesus veio exatamente para isso. Se ele continua conosco até os dias de hoje, estaria com 2000 anos, sabe-se lá como, mas por ser um espírito crístico estaria resistente, jovem ainda, e nós viciados ainda. Eu vou lá falar com Jesus. Muitos de nós ainda gostam lá daquela bola de cristal, daquela leitura da sorte. Imagina se Jesus estivesse andando pelas ruas da cidade. Então ele vai e estabelece um contato diferenciado conosco. Próximo, porém distante. Eu não vejo, eu preciso acreditar naquilo que eu recebo, naquela vibração, naquela situação. Então, se a gente observar, para a gente encerrar, a gente volta a dizer: paremos, olhemos para esses anos que a gente vivenciou, como foi a vida, dá para a gente fazer um gráfico, não vai ser igual ao de ninguém, porque a nossa história só nós escrevemos, ninguém escreve outra igual, não tem outra. E a gente vai observar, depois dessas crises, qual é a resultante disso tudo. Por isso que nos trabalhos de reunião mediúnica, a gente aprende muito. A gente ouve depoimentos de vidas únicos e singulares que jamais ouviremos outro igual. Semelhantes sim, iguais não, devido à individualidade, devido ao comportamento, devido ao jeito de ser de cada um de nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que possa essa nossa opção na tarde de hoje, de termos dito sim, vou à casa espírita, além de ter dado a vocês uma oportunidade de um treino de paciência, de ficar aqui me ouvindo e poderiam estar debaixo da coberta tomando chocolate quente, que cada um de nós possa levar para as nossas vidas algum material. Eu vou refletir em quê? Que eu sou um domicílio espiritual. Eu vou refletir nas crises, no objetivo dessas crises. Eu vou refletir na escala espírita, onde eu estou me adequando numa dessas moradas que Jesus me mostrou. Qual é o ponto que eu vou pegar para mim, para me ajudar, porque a casa espírita é um grande facilitador. Então, cada vez que a gente vem, a gente recebe um chamado e a gente recebe uma proposta. Como é que esse chamado reagiu hoje em mim?
Eu estou desperto, eu estou sonolento, eu estou em transe, eu estou assim meio anestesiado, ou eu estou atento. Não é uma aula de matemática que as pessoas vão contar os números para saber quantos nós somos, mas sim a contribuição que cada um possa levar para as suas vidas. Que o Senhor Jesus nos abençoe, envolva esta casa, que ela continue sendo sempre um facilitador na vida de todos esses espíritos que aqui aportam, encarnados e desencarnados, para estudar o Evangelho do Senhor. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, ele é o nosso condutor. Que ele esteja em nossas vidas sempre, lembrando-nos de que ele não vai fazer nada. Nós é que iremos fazer. Ele vai amparar, ele vai auxiliar, ele vai enviar mensageiros, mas cada um de nós tem que arregaçar as mangas, porque verter água de suor e lágrimas faz parte da nossa história evolutiva. Que o Senhor Jesus nos abençoe.